Capítulo 4. O trabalho. Ainda resta para o pai de família uma dificuldade quase cotidiana que para alguns se transforma num verdadeiro sofrimento. É a tirania do rendimento, são as exigências cada vez mais desumanas de um sistema econômico antinatural. O trabalho se tornou para muitos, de fato, uma força centrífuga irresistível que expulsa o homem para fora do lar, fazendo com que abandone seus deveres sagrados. E, no entanto, longe de servir para a desagregação da família, o trabalho do homem foi querido por Deus como um instrumento privilegiado de sua paternidade. O Catecismo do Concílio de Trento ensina, com efeito, que Deus é Pai não somente pela criação, mas ainda por sua providência. É, portanto, também nesta ordem que o chefe de família deve participar da paternidade de Deus. É o que ele faz principalmente por meio do seu trabalho. Não cabe fazer aqui uma longa exposição sobre o sentido católico do trabalho e da profissão. É suficiente observar que o dever de Estado é uma plataforma privilegiada da influência do pai sobre o lar, pelas múltiplas facetas pela qual ele é composto. Está claro que a primeira finalidade do trabalho é a obra concreta realizada. O padeiro faz pão, o marceneiro móveis, o contador contas. Deste modo, a atividade profissional completa a natureza. Ela a faz servir ao bem dos homens. Isso significa que o trabalhador atua como ministro da providência, obrando não por conta própria, mas por Deus. Tal é a primeira nobreza do trabalho, que é bastante exigente. Estando ao serviço de tal mestre, o homem deve trabalhar com zelo e aplicação. Conhecemos uma honra do trabalho, escrevia Charles Péguy. Exatamente a mesma que na Idade Média regia a mão e o coração. Escondida e conservada, ela permanece a mesma. Conhecemos esta piedade da obra bem feita, impulsionada, mantida até suas mais extremas exigências. Eu vi, durante toda a minha infância, empalhar cadeiras exatamente com o mesmo espírito, com o mesmo coração e com a mesma mão que este mesmo povo havia talhado suas catedrais. Compreende-se facilmente que um tal olhar do pai sobre seu trabalho imprime na família um caráter especial. Não há então nenhum espaço para um trabalho negligente, para a desordem e para o mais ou menos. O lar brilha, ao contrário, com as virtudes naturais de honestidade, de perseverança e de disciplina. É o amor do trabalho bem feito e a seriedade da vida. No entanto, o trabalho do pai de família não é desinteressado. Além da obra que ele produz, ele espera um salário muito legítimo e até mesmo necessário. Ora, novamente, o estado de espírito do pai exercerá uma influência considerável sobre os seus. Que impressão guardarão os seus filhos se os assuntos discutidos na mesa familiar forem sempre as taxas de crédito ou os investimentos, o aumento ou a participação nos lucros, as compras ou a inflação? A de que o dinheiro é tudo na vida, a única segurança para o futuro e o critério de valor das pessoas e das coisas? O pai de família deverá estar convencido, pelo contrário, de que se o dinheiro é bom, é unicamente a título de meio para prover as necessidades da família, para ajudar a igreja e os pobres. Ele não é uma finalidade em si, para ser o ministro da providência e não o escravo de Mamon. O pai deve estar vigilante, incutir nos seus o amor à pobreza, reduzir suas necessidades, recusar por vontade própria algumas facilidades oferecidas pela técnica e dar esmolas. Ele tem para isso um modelo eminente na pessoa de São José, que mesmo tendo tudo o que era necessário para ter uma situação muito honrosa na época, ele era de raça real e dotado de uma prudência excepcional, escolheu a pobreza para não se esquecer do essencial.
Vemos com este exemplo que o tesouro e que a nobreza encerra a pobreza católica. No entanto, nem a obra realizada pelo trabalho, nem o salário esgotam o olhar do pai. É através deles que ele vê constantemente sua esposa, seus filhos, toda a comunidade da qual ele é o chefe. O primeiro beneficiário do trabalho do homem é de fato a sua família. E não apenas a família na sua substância material, mas na sua alma, nas suas virtudes e na sua missão primordial, que é a educação dos filhos. Compreende-se, deste ponto de vista, o desequilíbrio causado pela situação presente. Infelizmente, para muitos, o trabalho arruína a vida de família, quando não destrói o próprio chefe. O trabalho se tornou uma mercadoria negociada em função dos interesses. O próprio trabalhador se tornou uma máquina. Reinventou-se a escravidão que a Igreja havia abolido. Nessa situação, o homem está quase constrangido a ter duas vidas bem separadas, unidas apenas pela carteira. Na primeira, ele investe o melhor de seu tempo, de seu espírito e de sua energia. É a do trabalho. Na outra, ele é apenas um fantasma, ruído pelas preocupações, cansado e indisponível. É a vida de família. Este esquema, apenas caricatural, mostra, a contrário, a necessária subordinação do trabalho ao bem total da família. Havíamos-lo tão bem compreendido nos tempos de cristandade que o trabalho paterno se desenvolvia, na maioria das vezes, no quadro familiar. O agricultor, certamente, mas também o artesão e o comerciante, que tinham seus ateliês ou seus armazéns próximos às suas casas. O trabalho do pai era uma obra comum. A esposa colaborava no seu devido lugar, no labor de seu marido, enquanto os filhos se iniciavam nas virtudes, no contato com seu pai. Quando essa situação não for mais possível nos dias de hoje, os chefes de família devem, no entanto, se preocupar em reduzir esse conflito entre a profissão e a casa. Em casos de ausência prolongada, uma pequena cartinha ou uma ligação e algumas astúcias podem frequentemente levar seu coração de volta aos seus, como um dentista que coloca a foto de sua esposa e seus filhos na mesa de seu consultório, ou um oficial que a encerra debaixo de seu cap. De volta ao lar, será uma presença ativa e atenciosa que se preocupa com as necessidades do corpo e da alma dos seus, que procura aliviar e escutar. O marido conversará com sua esposa sobre suas preocupações, seus projetos, as pessoas encontradas. Ele despertará interesse, em função da idade, nos seus filhos, as leis de sua profissão. E é este preço que o trabalho será para o homem adjuvante de sua paternidade, uma real participação na providência que quer o bem das almas e dos corpos. Nota: a dimensão religiosa do trabalho será tratada mais adiante. É de fato também uma reparação do pecado. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Gênesis 3,19. Ele permite desta forma ao marido merecer numerosas graças para a família. Enfim, não devemos esquecer a dimensão política da profissão, pois a própria família não é uma finalidade em si, mas faz parte de um todo que é a sociedade civil. Ao procurar o bem do seu lar, o pai deve, portanto, visar o bem de sua pátria. O trabalho que ele procura deve também servi-la. Tanto mais que, para muita gente, a profissão é o principal ponto de inserção na vida política e social, o lugar no qual estão em contato com as leis e os homens políticos, e é talvez a única ocasião de uma real influência. Sem confundir trabalho e ação política, deve-se reconhecer que é frequentemente aí que nascem as realizações concretas de uma restauração política. Esta nova dimensão da profissão lembrará ao chefe de família
um dos fins importantes de sua missão, a de fornecer à sociedade, os cidadãos, os chefes e, se Deus quiser, os heróis de que ela precisa. Cabe ao pai, em primeiro lugar, ensinar aos seus filhos os princípios da política católica e a preocupação com a coisa pública. Nota: o termo política é compreendido aqui em um sentido totalmente diferente daquele de política dos partidos ou da politicagem. A política é o governo de uma cidade, do grego polis. Toda obra que coopera para aperfeiçoar as leis, os costumes ou a vida da cidade pode ser chamada de política. Ora, para muita gente, esta ação se limita à atividade das corporações intermediárias, as empresas, as cidades, a região e etc., que constituem como o tecido social. É sobretudo aí que os cidadãos podem exercer seus deveres políticos, segundo sua vocação. Capítulo 5. Capítulo 5. A autoridade. Deus não se contenta em dar a vida e prover as coisas de que ela precisa, mas governa, conduz infalivelmente todas as criaturas onde Ele bem o quiser. Em uma palavra, Ele tem autoridade. O termo autoridade vem do latim auctor, que o português autor traduz muito debilmente. Ter autoritas não é apenas ser a causa de alguma coisa ou ser o responsável por ela. É fazê-la crescer, fortificá-la, conduzi-la ao seu fim. Auctor tem de fato a mesma raiz que audere, aumentar, consolidar, aperfeiçoar. A autoridade é, portanto, o poder de ligar a vontade de seus subordinados para fazê-los servir com estabilidade ao bem comum e, desta forma, fazê-los alcançar um pleno florescimento. Ora, da mesma forma que Deus faz com que o homem participe de sua paternidade pela procriação, a educação e o trabalho, Ele quer associá-lo ao seu governo. Ele o estabeleceu chefe da família. Este assunto muito delicado exige algumas distinções. Por exemplo, a autoridade do pai de família sobre seus filhos não é a mesma que a do marido sobre sua esposa, e uma confusão entre as duas conduziria certamente a grandes catástrofes. A autoridade do pai sobre seus filhos. Este primeiro aspecto da missão do pai não traz nenhuma dificuldade. Da mesma forma que o jovem broto precisa de uma estaca e o vinhedo da tesoura de poda, a criança precisa de uma direção firme e frequentemente de uma correção enérgica que lhe darão a estabilidade no bem e ordem nas paixões. No entanto, o pai de família deve ter sempre presente no espírito esta frase de São Paulo: não há poder que não venha de Deus. O chefe não é o proprietário das almas que lhe são confiadas, mas somente o gestor. Ele é apenas um representante de Deus e deve então usar de sua autoridade em nome e somente em nome de Deus. Porque ela nos foi dada por Jesus Cristo, esta suprema autoridade que o Pai tem em sua própria família, a fim de conduzi-la ao fim para o qual Deus a estabeleceu. O nome de Pai convém apenas a Deus, e Deus o tem dado, de certa forma, aos mortais, para mostrar não somente o respeito que se deve ter pelo Pai, mas também a autoridade suprema que ele deve exercer na sua própria família. A autoridade do marido sobre sua esposa. Esse assunto provoca tantas incompreensões e abusos, tanto em um sentido como no outro, que precisamos abordá-la com precaução. O ensinamento das Sagradas Escrituras e do magistério da Igreja é certamente a mais elevada referência. Ora, o Espírito Santo, pelas mãos de São Paulo, não podia ser mais claro.
As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos. Tal linguagem, acaso, estaria obsoleta? O Papa Pio XII acha que não. Maridos, vós fostes investidos da autoridade. Em vossos lares, cada um de vós é chefe em todas as obrigações e as responsabilidades que este título comporta. Não hesitai, portanto, em exercer esta autoridade. Não vos subtraias a vossos deveres, não fujais de vossas responsabilidades. Que a indolência, a negligência, o egoísmo e os divertimentos não vos façam abandonar o leme do navio familiar, confiado às vossas mãos. Nota-se que o que preocupa o Papa aqui não é tanto a desobediência das esposas, mas a falta de autoridade dos homens. Como se deve compreender este ensinamento? Por um lado, de uma forma negativa, os estragos causados pela falta de autoridade do marido, e por outro, de forma positiva, a própria natureza da autoridade. Quem não tem sob os olhos ou na sua memória o exemplo lamentável de um lar desunido ou sem alma, precisamente por causa da renúncia do marido? Por temperamento ou por covardia, este deixa à sua esposa as decisões e as iniciativas que cabem ao chefe de família e vai procurar em outro lugar a ilusão de uma autoridade menos restritiva. Perde desta forma toda a sua nobreza de pai, fecha-se em si mesmo e torna-se um homem diminuído, como o pássaro a quem se cortam as asas. Mas o desastre não é menor para a própria esposa. Se ela for honesta, compreenderá muito bem o quanto necessita do seu marido. Ela procura apoiar-se em sólidos ombros para encontrar a estabilidade e a confiança. Todos nós temos de fato os defeitos das nossas qualidades. Deus deu à esposa virtudes específicas que a tornam apta à obra grandiosa da maternidade, quais sejam a delicadeza, a perseverança, a resistência na dor, o dom de si, a intuição especial para adivinhar o sofrimento dos mais fracos e uma ardente compaixão para aliviá-la. Mas esta sensibilidade corre o grande risco, caso não seja canalizada, de passar por cima da razão. Aparecem então a instabilidade, a ansiedade, o desencorajamento, a precipitação no julgamento, os transtornos do nervosismo. Como se prevenir de explosões tão naturais, senão, como o próprio homem, aliás, por uma conduta firme e, portanto, pela autoridade de seu marido? A esposa é digna de pena se ele não cumpre sua missão ao seu lado, ou se ela mesma se esquiva da sua. Uma comparação ajudará a entender melhor. As virtudes femininas se assemelham a um perfume precioso conservado em um frasco. Remova a cortiça, o licor se empobrece. Quebre o frasco e o líquido se perde. Nesta imagem, o frasco, ou seja, o protetor providencial das virtudes da esposa, a condição de sua conservação e de sua realização, é a autoridade do marido. Remover a cortiça seria para a esposa aceitar a contragosto. Quebrá-la seria emancipar-se radicalmente. Consciente dos malefícios de tal atitude, o Papa Pio XII formula outrora esta advertência solene. E vós, esposas, elevai vossos corações. Não vos contenteis e aceitar, e quase que suportar, a autoridade de vossos esposos, a quem Deus vos fez submissas, pelas disposições da natureza e da graça. Em vossa sincera submissão, deveis amar a autoridade de vosso marido,
Amar com o amor respeitoso que tendes a própria autoridade de nosso Senhor, de quem procede todo o poder de chefe. Sabemos bem que, da mesma forma que na igualdade dos estudos, as escolas, as ciências, os esportes e os concursos fazem subir no coração de muitas mulheres sentimento de orgulho, assim vossa suscetível sensibilidade de jovens esposas modernas muito provavelmente não se dobrará, sem grandes dificuldades, à sujeição do lar doméstico. Várias vozes ao vosso redor vos representarão esta sujeição como algo de injusto. Elas vos sugerirão uma independência mais orgulhosa. Repetirão que vós sois em tudo iguais aos vossos maridos e que, sob vários aspectos, sois superiores a eles. Cuidado com essas palavras de serpente, de tentações, de mentiras. Não vos torneis outras Evas. Não vos desvieis do único caminho que pode vos conduzir, ainda nesta terra, à verdadeira felicidade. Acaso tal linguagem desvaloriza a mulher? Pensemos na Santíssima Virgem Maria, bendita entre todas as mulheres, que mesmo que bem mais santa do que seu esposo, sempre virgem São José, submeteu-se a ele de boa vontade e com confiança. Ela soube ver na autoridade do chefe da Sagrada Família o reflexo do governo da providência. Assim é para a verdadeira esposa católica. Sua aceitação confiante da autoridade de seu marido, se ela é de boa vontade e inteligente, a tornará feliz e radiante. É por esta razão que a mulher não se contenta em obedecer ao seu marido, mas coloca todo o seu gênio, sua fineza psicológica e sua bondade em fazê-lo crescer aos olhos de seus filhos e até mesmo aos seus próprios olhos de esposa. Ela se aplica em tornar-lhe fácil o exercício da autoridade, a tal ponto que se pode dizer que a obra-prima da mulher é o pai. A palavra é bem adequada. Exprime não somente que o orgulho da esposa consiste em dar filhos e filhas a seu marido, mas também que depende muito dela que ele seja o verdadeiro chefe do lar, que ele seja a cabeça para que ela seja o coração. Isso significa que o marido tem todos os direitos sobre sua esposa e que ele pode tratá-la como uma empregada? São Paulo responde com força. Num primeiro texto, o apóstolo indica os limites desta autoridade do marido sobre sua esposa. Em um segundo, mostra sua natureza profunda. A epístola aos Coríntios apresenta desta forma as relações dos esposos católicos. Porém, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo como homem. São Paulo coloca exatamente cada coisa em seu lugar. Certamente, o homem tem uma certa autoridade sobre sua esposa, em vista do bem comum do lar, mas esta autoridade depende da sua obediência a Cristo. Não se trata de forma alguma de uma autoridade totalitária ou arbitrária que pretenderia ter permissão para tudo, gerir tudo e que gostaria de humilhar e sufocar seus subordinados. Não, o homem detém a autoridade na medida em que permanece sob aquela autoridade de Nosso Senhor, da qual ele é seu representante, na qual compreende e respeita o olhar que Jesus tem sobre a grande missão de sua esposa. Isso se dá de maneira muito prática na vida cotidiana. A esposa é de fato a sócia de seu marido. É um adjutório semelhante a ele. Ela participa da autoridade de seu marido sobre a família e sobre a casa. A autoridade do marido sobre sua esposa é, portanto, de uma ordem muito especial. Não é a dos pais sobre os filhos, e muito menos a de um chefe militar sobre seus soldados. Um segundo texto de São Paulo
especifica melhor a natureza desta autoridade. Depois de ter falado da submissão das esposas a seu marido, São Paulo se dirige aos homens com especial solenidade. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e por ela se entregou a si mesmo. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres, como seus próprios corpos. O que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo o faz à Igreja. Por isso, também, cada um de vós, a exemplo de Cristo que ama a Igreja, ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. A lição é clara. Se o apóstolo resume os deveres da esposa em uma obediência respeitosa, ele vê o dever do marido principalmente no amor. A autoridade do marido sobre sua esposa é, portanto, uma autoridade de amor. Ela é feita de respeito e delicadeza. É um presente que alegra, um apoio que fortalece, uma proteção que tranquiliza. Ela faz com que a esposa floresça com alegria. É por esta razão que no mesmo discurso no qual exorta os homens ao exercício viril de sua autoridade, o Papa Pio XII os convida à bondade. Mas, para com a esposa que tomastes por companheira de vossa vida, que delicadeza, que respeito, que afeto deverá, em todas as circunstâncias, felizes ou tristes, demonstrar vossa autoridade. Que vossas ordens, acrescenta o grande bispo de Hipoma, citado anteriormente, tenham a doçura do conselho, e no conselho a obediência encontrará coragem e reconforto. Na casa do católico que vive da fé, e que é ainda um peregrino a caminho da cidade celeste, estes mesmos que comandam são os servos daqueles a quem lhe parece dar ordens, pois eles comandam não por vontade de dominar, mas para aconselhar, não por orgulho que quer prevalecer, mas pela misericórdia que quer prover. Tomai, por exemplo, São José. Ele contemplava ao seu lado a Santíssima Virgem Maria, melhor, mais santa e mais elevada do que ele. Um soberano respeito lhe fazia venerar nela a rainha dos anjos e dos homens, a mãe de Deus, e, no entanto, ele ficava e agia em seu posto de chefe na Santa Família, e ele não faltava a nenhuma de suas obrigações que um tal título impunha. Acaso nos seria permitido acrescentar aos conselhos oriundos de tal autoridade o da gratidão? Posso, pai de família, ter sempre presente no espírito a soma, ou melhor, o tesouro de dedicação, de renúncia, de esquecimento de si, de paciência, de suportar humilhações e falhas que constitui a vida de sua esposa. Na educação dos filhos, ela se encontra frequentemente sozinha no meio de leões. Nos cuidados da casa, deve encarar, com uma resignação silenciosa, os afazeres, os mais ingratos, e chegada a noite, ela encontra ainda no segredo de seu coração algum recurso suplementar para apoiar seu marido. Este ajudaria muito observando essas coisas e provando à sua companheira seu reconhecimento. Ele se esforçará, por exemplo, por aliviar seu fardo, por escutá-la, interessar-se por suas preocupações do dia. Ele lhe dará a ocasião de exercer os dons que ela possa ter, arte, leitura, e principalmente há de convidá-la frequentemente a uma oração comum, tranquila e prolongada. É essa autoridade amorosa do homem sobre a sua esposa que os unirá em uma harmonia profunda e durável, e lhes dará uma fecundidade duplicada sobre seus filhos e seu entorno.